Olá, este é o podcast Resumo do Resumo e hoje eu vou falar sobre o texto Europa, Modernidade e Eurocentrismo, de Henrique Dussel. Então vamos lá. É o colono que fez e continua a fazer o colonizado, afirmou certa vez Frantz Fanon. E sim, apesar de estar mais vinculado às perspectivas do pensamento pós-colonial, as palavras do psiquiatra, filósofo e ensaísta nascido nos domínios franceses da Martinica podem nos servir para entendermos os pontos de vista de outro pensamento, o decolonial. Afinal, esta linha está justamente tentando romper com a tal lógica apontada por Fanon. Ou seja, para ir além do pós-colonial, o decolonial está buscando se insurgir contra as colonialidades vividas por povos não europeus. Vale sublinhar ainda que o decolonial reflete sobre a colonização não como um período histórico superado. Deste modo, nesta concepção que vem sendo desenvolvida principalmente por estudiosos latinos como Aníbal Quijano e Henrique Dussel, a intenção não é desfazer o colonial e o revertê-lo. Esse não é o ponto. Até por isso, o pensamento decolonial implica uma luta contínua. Enfim, precisamos falar sobre decolonialidade. E hoje faremos isso por meio das palavras de Henrique Dussel. Capítulo 2 do livro A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas, organizado por Edgardo Lander, o breve e essencial texto Europa, Modernidade e Eurocentrismo, de Henrique Dussel, está organizado em 3 pontos e 5 esquemas repletos de setas, datas, períodos históricos, números e letras. E mesmo em limitado espaço, o argentino radicado no México desde 75 tem muito a nos dizer. Vamos começar. No primeiro tópico, intitulado Deslizamento Semântico do Conceito de Europa, Dussel informa o desejo e a necessidade de imediato indicar com propósitos teóricos a mudança de significado do conceito de Europa ao longo do tempo, o que ele intitula de deslizamento semântico. Este ponto do capítulo é ilustrado por 2 esquemas, a sequência histórica do mundo grego à Europa moderna e ainda a sequência ideológica. Pois bem, em primeiro lugar, ressalta Dussel, a mitológica Europa é filha de fenícios. Logo, esta Europa, vinda do Oriente, é algo cujo conteúdo é distinto da Europa moderna. Não há que confundir a Grécia com a futura Europa, que se situava ao norte da Macedônia e ao norte da Magna Grécia, na Itália. O lugar da futura Europa era ocupado pelo bárbaro, que usurpará um nome porque a Ásia e a África, o Egito, eram as culturas mais envolvidas. De acordo com Dussel, a Ásia e a África não eram bárbaras, e o que será a Europa moderna não é a Grécia originária. Ou seja, a diacronia Grécia, Roma, Europa, entre aspas, é um invento ideológico de fins do século XVIII romântico alemão. É, então, uma manipulação conceitual posterior do modelo ariano racista. Já em segundo lugar, prossegue o autor, o ocidental era o Império Romano, que falava latim e compreendia ainda a África do Norte. E o ocidental fazia oposição ao oriental, o Império Helenista, e que falava grego. No oriental estavam a Grécia e a Ásia, e os reinos helenistas até as bordas do Indo e também o Nilo Ptolomaico. Em terceiro lugar, Constantinopla, desde o século VII, o Império Romano Oriental Cristão, enfrentava o crescente mundo árabe muçulmano. E é importante lembrar que o grego clássico, Aristóteles, é tanto cristão bizantino como árabe muçulmano. Em quarto lugar, a Europa Latina medieval também enfrentava o mundo árabe turco. E novamente, Aristóteles, por exemplo, foi primeiro considerado mais um filósofo nas mãos dos árabes do que dos cristãos. E de fato, reforça Dussel, entre aspas, Aristóteles será usado e estudado como grande metafísico e lógico em Bagdá, muito antes do que na Espanha muçulmana seja traduzido ao latim e de Toledo chegue a Paris só no final do século XII. Neste momento, vale destacar, segundo Dussel, foi a primeira vez que a Europa se distinguiu da África, já que esta era muçulmana, e ainda do mundo oriental, principalmente do Império Bizantino. Além disso, o autor afirma que as cruzadas representaram a primeira tentativa da Europa Latina de impor-se no Mediterrâneo Oriental. Mas, devido ao fracasso, a Europa Latina continuou sendo uma cultura isolada pelo mundo turco-muçulmano. Ou seja, era a universalidade muçulmana que chegava do Atlântico ao Pacífico. A Europa Latina nunca foi, até este momento, protagonista da história, nem mesmo com o Império Romano. Se algum império foi o centro da história regional euroasiática antes do mundo muçulmano, só podemos nos referir aos helenistas. Porém, de qualquer modo, o helenismo não era a Europa e não alcançou uma universalidade como a muçulmana no século XV. Por fim, em quinto lugar, no Renascimento italiano, especialmente após a queda de Constantinopla, em 1453, começou uma fusão que representava uma novidade.
o ocidental latino uniu-se ao grego oriental para enfrentar o mundo turco, o que, esquecendo-se da origem helenístico-bizantina do mundo muçulmano, permite a seguinte e falsária equação: ocidental igual a helenístico mais romano mais cristão, a ideologia eurocêntrica do romantismo alemão. Nas palavras de Dussel, esta sequência é hoje a tradicional porque ninguém pensa que se trata de uma invenção ideológica que rapta a cultura grega como exclusivamente europeia e ocidental, e que pretende que desde as épocas gregas e romana, tais culturas foram o centro da história mundial. E isso, repito, é uma falsificação histórica. Para Dussel, na realidade, esta visão ideológica que vai da Grécia à Europa moderna é duplamente falsa. Primeiro, porque, como veremos, ainda não há uma história mundial, mas histórias justapostas e isoladas: a romana, a persa, dos reinos hindus, de Sião, da China, do mundo mesoamericano ou Inca na América e etc. Em segundo, porque o lugar geopolítico impede a Europa de ser o centro e, entre aspas, temos assim a Europa latina do século XV, sitiada pelo mundo muçulmano, periférica, no extremo ocidental do continente euro-afro-asiático. E antes do próximo ponto, Dussel apresenta mais um esquema: grandes culturas e áreas de contato em fins do século XV, ou não há empiricamente história mundial. Seguimos. No segundo tópico, intitulado Dois conceitos de modernidade, acompanhado ainda de um esquema denominado Estrutura Centro-Periferia do Sistema Mundial, Dussel, como o próprio título explica, apresenta dois conceitos de modernidade. Porém, antes de avançar, destaca, entre aspas, que devemos nos opor à interpretação hegemônica no que se refere à interpretação da Europa moderna, e não como um tema alheio à cultura latino-americana, mas sim como um problema fundamental na definição da identidade latino-americana. Enfim, o primeiro conceito de modernidade para Dussel é eurocêntrico, uma espécie ainda de emancipação que proporciona um novo desenvolvimento do ser humano. Este processo ocorreu na Europa, sobretudo no século XVIII, e o tempo e espaço deste fenômeno foram descritos por Hegel, comentados por Habermas e são unanimemente aceitos pela tradição. Tradição esta que argumenta que os eventos históricos essenciais para a implantação do berço da subjetividade moderna foram a Reforma, a Ilustração e a Revolução Francesa. E nesta sequência espacial-temporal, costuma-se aceitar também o Renascimento italiano e a Reforma e a Ilustração alemã. Citando Ricoeur, o autor adiciona o parlamento inglês à lista, ou seja, Itália, século XV, Alemanha, século XVI e XVIII, Inglaterra, século XVII e França, século XVIII. E aqui, nas palavras de Dussel, chamamos a esta visão de eurocêntrica porque indica como pontos de partida da modernidade fenômenos intra-europeus, e o seu desenvolvimento posterior necessita unicamente da Europa para explicar o processo. E para o autor, esta é a visão desde Weber. Posto isso, Dussel propõe então uma segunda visão de modernidade, em um sentido mundial, até porque, empiricamente, não houve uma história mundial até 1492. O que é o mesmo que dizer que, antes do início do sistema mundo, sistemas culturais apenas coexistiam entre si. Foi a partir da expansão portuguesa desde o século XV e com o descobrimento da América Hispânica que o planeta se tornou, digamos, o lugar de uma só história. A Espanha, como a primeira nação moderna, inaugurou a primeira etapa moderna, o mercantilismo mundial. Aqui é preciso citar ainda as minas de prata de Potosí e Zacatecas. Descobertas em 1445, permitiram o acúmulo de um montante mais do que suficiente para vencer os turcos em Lepanto, em 1571. Para Dussel, a centralidade da Europa Latina na história mundial é o determinante fundamental da modernidade. Os demais determinantes correram em torno dele, o resultado de um século e meio de modernidade. São efeito, e não ponto de partida. E a Holanda, a Inglaterra e a França seguiram pelo mesmo caminho já aberto. A segunda etapa dessa modernidade, a da Revolução Industrial do século XVIII e da Ilustração, ampliaram o horizonte cujo início estava no século XV. A Inglaterra substituiu a Espanha como potência hegemônica até 1945 e tinha um comando da Europa moderna e da história mundial com o início do imperialismo. Esta Europa moderna, desde 1492, centro da história mundial, constituiu pela primeira vez as outras culturas como sua própria periferia. Por fim, Dussel ainda reforça que na interpretação habitual da modernidade, deixa-se de lado tanto Portugal quanto a Espanha, e com isso os séculos XVI hispano-americano, que na opinião unânime dos especialistas, nada tem a ver com a modernidade, e sim, talvez, com o fim da Idade Média. E, entre aspas, pois bem,
desejamos opor-nos às falsas unanimidades e propor uma completa e distinta conceitualização da modernidade com sentido mundial. Já no terceiro e último tópico, intitulado Racionalidade e Irracionalidade, ou o mito da modernidade, Dussel afirma que, se entende que a modernidade da Europa será a operação das possibilidades que se abrem por sua centralidade na história mundial e a construção de todas as outras culturas como sua periferia, pode-se compreender que o etnocentrismo europeu moderno é o único que pode identificar-se com a universalidade. Afinal, o eurocentrismo da modernidade é a confusão entre a universalidade abstrata com a mundialidade hegemonizada pela Europa como centro. Segundo Dussel, a conquista do México foi o primeiro âmbito do ego moderno. A Europa, aqui a Espanha, tinha evidente superioridade, em especial por suas armas de ferro, presentes em todo o horizonte euro-afroasiático. E a Europa moderna usou a conquista da América Latina como um trampolim. Um trampolim, claro, para tirar uma vantagem determinante com relação às suas antigas culturas antagônicas. E a superioridade, em grande medida, foi fruto da acumulação de riquezas e conhecimentos resultantes da conquista. Portanto, a modernidade como novo paradigma de vida cotidiana, de compreensão da história, da ciência, da religião, surgiu ao final do século XV, e a América Latina entrou na modernidade como a outra face, dominada. E se essa modernidade tem um núcleo racional, por outro lado, realiza um processo irracional que se oculta, ou seja, a modernidade é justificativa de uma praxis irracional de violência. Nesse momento, Dussel elenca 7 pontos para expor o mito da modernidade. 1. A civilização moderna autodescreve-se como mais desenvolvida e superior, o que significa sustentar, inconscientemente, uma posição eurocêntrica. 2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, bárbaros, rudes, como exigência moral. 3. O caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa. É, de fato, um desenvolvimento unilinear e a europeia o que determina, novamente de modo inconsciente, a falácia desenvolvimentista. 4. Como o bárbaro se opõe ao processo civilizador, a praxis moderna deve exercer em último caso a violência, se necessário for, para destruir os obstáculos dessa modernização, a guerra justa colonial. 5. Esta dominação produz vítimas, de muitas e variadas maneiras. Violência que é interpretada como um ato inevitável e com sentido quase ritual de sacrifício. O herói civilizador reveste as suas próprias vítimas de condição de serem holocaustos de um sacrifício salvador. 6. Para o moderno, o bárbaro tem culpa, por opor-se ao processo civilizador, que permite à modernidade apresentar-se não apenas como inocente, mas como emancipadora dessa culpa de suas próprias vítimas. 7. Por último, e pelo caráter civilizatório da modernidade, interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios, os custos, da modernização dos outros povos atrasados, imaturos, das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil e etc. Pelo exposto, se o objetivo é a superação da modernidade, será necessário negar a negação do mito da modernidade. Para tanto, o negado deve primeiramente se descobrir inocente, e como vítima julgará a modernidade como a culpada da violência conquistadora. E mais, ao negar essa modernidade e ao afirmar a alteridade do outro, descobrirá então a face oculta e essencial da modernidade, no caso, o sacrificado mundo periférico colonial. Nas palavras de Dussel, apenas quando se nega o mito civilizatório e da inocência da violência moderna, se reconhece a injustiça da praxe sacrificial fora da Europa e na própria Europa. Então, pode-se igualmente superar a limitação essencial da razão emancipadora. E tal razão só é superada quando se definir a grande falácia desenvolvimentista do processo de modernização hegemônico, o que será possível quando se descobrir o valor do outro. Para Dussel, é desta maneira que a razão moderna será transcendida, movimento tal que, segundo o autor, resultará na transmodernidade, um projeto mundial de libertação em que a alteridade, que era coessencial à modernidade, igualmente se realizará. Ou seja, uma realização na qual a modernidade e sua alteridade negada se correalizarão solidariamente, o que Dussel chama de analéptica, uma realização que por incorporação e não por pura negação. E aqui, entre aspas, de maneira que não se trata de um projeto pré-moderno, como afirmação folclórica do passado.
Nenhum projeto antimoderno de grupos conservadores de direita, de grupos nazistas ou fascistas ou populistas, e nem de um projeto pós-moderno, como negação da modernidade e como crítica de toda a razão para cair num irracionalismo nihilista. Após esse ponto, Dussel reforça uma das principais teses defendidas neste texto. Entre aspas, a modernidade realmente pôde nascer quando se deram as condições históricas de sua origem efetiva. Sua empírica mundialização, a organização de um mundo colonial e o usufruto da vida de suas vítimas, em um nível pragmático e econômico. A modernidade nasce realmente em 1492. Esta é a nossa tese. E a transmodernidade, ressalta, é um novo projeto de libertação político, econômico, religioso, pedagógico, erótico e etc. Por fim, Dussel sentencia que a modernidade se definiu como emancipação no que diz respeito aos europeus, porém, não considerou seu caráter cruel com relação aos outros, o que para o autor, Michel de Montaigne, de algum modo, já tinha percebido há quase 500 anos quando afirmou: assim, podemos chamá-los bárbaros com relação às nossas regras da razão, mas não com relação a nós mesmos, que os superamos em todo gênero de barbárie. Meu nome é Matheus Feitosa, espero que tenham gostado e até a próxima.